A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo santo, povo querido, povo amado, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês agora aí neste momento. Hoje eu queria dizer algo para você, meu irmão, minha irmã, que algo muito interessante que está acontecendo nesses dias atuais e que poucas pessoas estão percebendo que realmente está acontecendo. Na realidade, nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus diz em Apocalipse sobre no fim dos tempos haveria de haver uma grande apostasia. E então a grande apostasia, ela está aí, ela está acontecendo no nosso meio e as pessoas não estão se atentando a uma realidade no nosso meio que também está acontecendo, é que são um monte de pessoas mundanas se dizendo ser servos de Deus e que estão vivendo suas próprias vontades carnais e estão infiltrados no meio do povo de Deus para poder causar dissensões, para poder causar ciúmes, para poder causar inveja, para poder causar separação. E as pessoas não estão percebendo isso. É incrível que hoje estão uns atacando uns aos outros sem perceber que o que está acontecendo na verdade é uma grande armadilha de Satanás. Uma grande armadilha. Hoje nós temos pessoas aí que levantam a voz para poder ensinar sobre a palavra, mas que na verdade não tem nenhum posicionamento com a palavra de Deus, nenhum posicionamento com Jesus. Há uma questão que eu gosto de falar que para você falar bonito é fácil, para você falar de Jesus é fácil, para você falar do amor é muito fácil. O difícil mesmo é você viver de conformidade com o amor que a palavra de Deus prega. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra de Deus, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, algo muito interessante que chama a minha atenção e chama a sua atenção para os dias atuais. Olha só que detalhe interessante. Eu estou com uma Bíblia online aqui, você pode dar uma olhadinha aí juntamente comigo na minha tela aqui. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 em diante, vai estar falando o seguinte, aqui é Paulo falando para a igreja. Olha só, irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui você percebe que há uma grande e interessante posição de Paulo, porque aqui ele está fazendo uma grande separação entre a quem é espiritual e quem é carnal. Então, ou seja, com os carnais nós nos portamos na palavra de uma forma, porque se nós formos falar de forma espiritual, vai suscitar o que? Uma ira, uma inveja, vai suscitar um ataque. Porque o carnal não entende as coisas de Deus. O carnal ele não entende, ele critica, ele ataca. Ele vem com todas as forças para cima de quem é espiritual. Por quê? São um conflito entre um e o outro. A carne cogita com as coisas do espírito e o espírito cogita com as coisas da carne. Então não tem como ambos caminharem juntos se não tiverem comum acordo. Foi o que Jesus ensinou. Pode dois andarem juntos se não tiverem em comum acordo? Ou seja, é difícil para nós também, de forma interior, quando o nosso espírito cogita com a nossa carne, já é um conflito dentro de nós. Agora você imagina do lado de fora, nós sendo espiritual com a pessoa que é carnal. Imagina isso. Então a questão aqui que Paulo está fazendo é uma grande separação. Ele está mostrando que há pessoas ali carnais, na qual ele está se direcionando a palavra, e há pessoas espirituais, que no caso, neste momento, não é o caso de pessoas espirituais ali, naquele momento, naquela congregação, naquele tempo onde ele estava ali pregando a palavra de Deus. Então o 2 ele dá continuidade o seguinte: dei-lhes leite e não alimento sólido. O que ele está dizendo? Ele não falou da palavra de Deus de forma profunda. Está entendendo? Porque se ele falar de forma profunda para as pessoas, elas não vão compreender. E porque elas não vão compreender, elas vão atacá-lo. Como muitas das vezes aconteceu em praça pública, tomou pedrada no rosto.
E com o rosto ensanguentado ele levantou e continuou pregando a palavra de Deus. É assim o nosso comportamento, é assim que a gente tem que se manter. Mesmo que nos ataque, nos agrida, a gente tem que se manter firme na palavra e pregando a palavra de Deus. É assim que o crente fiel e verdadeiro tem que ser. Falar sempre a verdade, mesmo que isso lhe custe a sua própria vida. É assim que tem que ser. Então, Paulo está falando aqui que ele não deu o alimento sólido, né? Ou seja, dei-lhes leite e não alimento sólido. O leite é falar com mais brandura, falar não as profundidades da palavra de Deus, mas falar de algo. Ou seja, nós temos um evangelho hoje no nosso meio que fala só sobre o amor. Mas o problema desse evangelho que fala só sobre o amor é que quando chega a hora de soltar o verbo mesmo, eles acovardam, eles não falam. Então eles usam essa temática de falar do amor, de falar que Deus é amor e tal, essa questão toda, né, que esse é o leite. E quando as pessoas venham até elas continuam dando leite, dando leite, dando leite, dando leite. E chega uma hora que as pessoas não querem mais beber leite, elas querem comida sólida. E aí que mora o grande problema, porque quando elas querem a comida sólida, elas não recebem. Por quê? Porque esses pastores não têm essa comida sólida. Eles não têm essa revelação. Eles não têm essa direção para dar para as suas ovelhas. E aí o que acontece? Essas ovelhas então elas se perdem e começam a viver um falso evangelho, que é o evangelho do leite, e aí elas começam a se perder dessa forma. Elas começam a criar situações na qual Paulo até alertou para não fazer. Não useis da vossa liberdade para dar lugar à carne. E aí é o que elas fazem. Elas usam a liberdade que elas têm em Deus para poder dar lugar à carne e viver segundo a carne, falando que está vivendo no Espírito e falando que está vivendo o Evangelho que Cristo ensinou. E não é, não é. Uma coisa você precisa entender, falar de Jesus na forma do leite é falar do amor dele, é falar o quanto ele nos ama, é falar do sacrifício, é falar o que ele fez por nós. Agora, falar da comida sólida é as revelações profundas na qual nós precisamos viver e praticar. Viver na prática já é uma questão mais sólida, porque isso envolve matar a nossa carne, envolve viver na prática o que realmente o evangelho tem que ser. E na maioria das vezes as pessoas não querem morrer por causa de Cristo, elas não querem viver esse evangelho. Está entendendo? Então vamos dar continuidade. Então, só para poder você entender aqui o que é sólido, o que é leite. Então vamos lá. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Pois é. Então aqui muitos também não estão nas condições de receber porque só conhece o leite. Quando recebe o sólido, aí sente dor de barriga, dá diarreia. É aquela situação que o corpo rejeita. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? É o que está acontecendo no nosso meio, né? Teve uma menina aí, não vou citar nome, que ela foi convidada para ir numa igreja, ela mesma falou: eu pensei que eu nunca mais ia ser chamada para poder cantar numa igreja evangélica. Ou seja, a consciência dela, o inconsciente já registrou que ela estava toda errada, que está toda errada e não é digna de ser chamada para poder cantar nas igrejas evangélicas. Porém, ela foi chamada, claro, por um pastor que na verdade prega um monte de mentiras, nem é leite que ele prega na verdade muitas coisas que não é leite, que nem é evangelho. E nisso tem compactuado com essas coisas do mundo. Então o que Paulo está dizendo aqui, que não estão preparados, que ainda são mundanos. Agora, pode um cego guiar outro cego? Não. Ambos não cairão no buraco? É o que está acontecendo hoje. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Aqui, ou seja, eu sou da igreja tal, eu sou ovelha do fulano de tal, né?
Pois é, isso aí é perigoso. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pois é, aqui já quebra até aquela questão que fala assim, fulano, eu ganhei fulano para Jesus, eu ganhei fulano para Jesus, eu ganhei ciclano para Jesus, fulano está na igreja porque foi eu que ganhei ele, foi eu, puro ego. Aqui está sendo quebrado esse ego. E outra questão é que essa posição aqui que Paulo está dizendo aqui, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Hoje a estratégia dessas pessoas mudaram. Hoje todas elas dizem que é de Jesus. Elas não dizem mais eu sou da igreja tal, eu sou de fulano de tal. Elas dizem, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Mas como que elas são de Jesus, sendo que na realidade elas não estão vivendo de conformidade ao que a palavra de Deus ensina, ao que a palavra de Deus prega? Fica complicado, fica muito complicado. Então o que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, é que prestem atenção à palavra de Deus para que você consiga discernir o que está acontecendo nos nossos dias. Olha, Jesus está chegando para levar o seu povo. As coisas estão se estreitando, estão se apertando nos dias atuais. Então, breve, o que vai acontecer é que nós passaremos pela perseguição e nós, então, vamos ter que enfrentar isso. Aqui vai ser a hora de quem tem o evangelho mesmo dentro de si enraizado, essa comida sólida, vai aguentar. Mas quem não tem essa comida sólida dentro de si não vai aguentar. Irmãos, essa questão da comida sólida é uma coisa muito interessante e muito perigosa. Por quê? É perigosa para quem tem ela, porque quando você prega, você é atacado ferrenhamente. Agora, quem não tem, quando recebe, faz vômito. Quando recebe, sente dor de barriga. Quando recebe, ataca, porque não tem estrutura para receber. Então é muito forte isso. Igual eu tenho coisas que eu estou estudando na palavra de Deus, coisas que eu tenho aprendido, que eu nunca vi ninguém pregando em cima de um altar. Que se eu subir no altar para poder pregar, eles vão me chamar de herético, vão me chamar de falso profeta. Tá entendendo? Então, que se eu falar aqui para você, que muitos vão aceitar, mas outros não. E eu não vou falar agora, porque se eu falar agora também, eu vou ter que explicar para vocês o que eu estou falando. Porém, agora não é o momento, porque o foco aqui agora é outra temática. Então, o que eu gostaria de deixar para você aqui hoje é esse assunto, é esse tema. Numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, eu deixo algo para você. E se você ficou comigo até agora, nesse momento aqui, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de estudar comigo junto com a tua Bíblia na mão, para que você possa aprender e crescer mais no Senhor. Eu sei que pode parecer fácil para muitas pessoas gravar um vídeo assim e postar, mas para mim não é tão fácil. Não é tão fácil porque na hora de gravar acontece tantas coisas, aí a gente acaba perdendo o foco, perdendo a direção e acaba indo fazer outras coisas e não gravando. Mas se você ficou comigo até aqui, eu te peço encarecidamente que deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações. E hoje eu gostaria de deixar essa palavra, então para uma próxima oportunidade vamos falar de um próximo capítulo e versículo para que você venha crescer e aprender mais e mais. No mais, um abraço, beijo no teu coração e a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém, amém e amém.